Vamos voltar lá para a nossa analogia de uma função com uma máquina. Então, vamos supor que eu tenho aqui minha máquina f. A máquina f. E no vídeo anterior nós vimos, né, tinha uma fórmula dentro da nossa máquina. A fórmula acho que era dobrar e somar 3, né? Dobrar e somar 3. Então, essa aqui vai ser a nossa fórmula, de novo, dentro da nossa função f, dentro da nossa máquina. Então, no vídeo anterior, o que nós falamos? Bom, dentro dessa máquina, a gente pode colocar alguns números dentro dela e ela vai produzir alguns resultados com esses números de acordo com essa transformação que ela vai aplicar, né? Por exemplo, se eu colocar o zero aqui dentro, ela vai dobrar o zero e somar 3, então a resposta que ela vai me dar vai ser 3. E assim por diante. Bom, agora vamos dar os nomes aos bois aqui. O domínio de uma função é o conjunto que contém todos os números que eu vou colocar dentro da minha máquina, dentro da função. Então, por exemplo, vamos supor, se o domínio é 0, o domínio ele é um conjunto. Então, se o nosso domínio for 0, 1, 2, 3, significa que eu vou colocar o 0, 1, o 2 e o 3 aqui dentro dessa máquina. O contradomínio da função é o conjunto de todos os valores que a função pode vir a ter, que ela pode vir a produzir. Não quer dizer que a função vai produzir todos os valores do contradomínio, mas são aqueles valores que ela pode vir a produzir. Então, aqui seria, vamos supor, vou criar um contradomínio aí, seria 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esse seria o nosso contradomínio. E a imagem de uma função? A imagem de uma função é o conjunto de todos os números que a função produz de fato. Então, vamos determinar o que seria a imagem nessa nossa máquina f aqui. Então, se eu colocar o zero dentro dessa máquina, eu vou dobrar o zero e somar 3, então o resultado que a máquina vai me dar vai ser um 3. Se eu colocar o 1 dentro dessa máquina, ela vai dobrar e somar 3, então o resultado que ela vai me dar vai ser 5. Vou pegar uma outra cor aqui. Se eu colocar o 2 dentro dessa máquina, ela vai dobrar e somar 3, então o resultado vai ser 7. Se eu colocar o 3 dentro dessa máquina, ela vai dobrar e somar 3, então o meu resultado vai ser 9. Então, o que vai ser a imagem? O que vai ser a imagem? A imagem é o conjunto de todos os valores que a função produziu com os elementos do domínio. Então, a imagem vai ser 3, 5, 7 e 9. Certo? Tanto o domínio como o contradomínio como a imagem são conjuntos. E observe que a imagem ela está contida no contradomínio, certo? Porque o contradomínio é o conjunto que contém todos os valores que a função pode vir a ter. E, então, a imagem obrigatoriamente vai ter que estar contida no contradomínio. Não quer dizer que a função vai produzir todos esses valores, né? Aqui, por exemplo, a função não produziu o 4, não produziu o 6 e não produziu o 8 e o 10, certo? A imagem nem sempre vai ser igual ao contradomínio, mas ela vai sempre estar contida no contradomínio. Agora, vamos representar isso aqui com um diagrama. Então, aqui vamos chamar o domínio de A e o contradomínio de B. Então, eu tenho aqui o meu domínio A, que é composto pelo 0, pelo 1, pelo 2 e pelo 3. E eu tenho aqui do lado o meu contradomínio B, que é bem maior, né? Ele é composto pelo 3, pelo 4, pelo 5, pelo 6, pelo 7, pelo 8, pelo 9 e pelo 10. Agora, vamos representar com setas as relações entre os elementos. Bom, o 0 ele está associado com o 3, né? Porque eu coloquei o 0 na função, ela me produziu um 3. Então, o 0 eu vou associar com o 3. O 1 está associado com o 5, né? Eu coloquei o 1 e saiu um 5 ali da máquina. Então, o 1 está associado com o 5. O 2 está associado com o 7. E o 3 está associado com o 9. E como nós podemos ver por esse diagrama aqui,
Uma função ela pode ser vista como uma relação entre dois conjuntos, certo? Aqui, o que eu tenho? Eu tenho uma fórmula matemática, no caso, se eu fosse, nós vimos no vídeo anterior, que se eu fosse escrever essa fórmula, seria 2x mais 3, né? F de x é igual a 2x mais 3, eu coloco o x, eu coloco o número no lugar do x, daí eu dobro e somo 3. Essa seria a nossa fórmula, e ela é uma fórmula que está relacionando os elementos do domínio com os elementos do contradomínio. Então, uma função ela pode ser vista como uma relação entre dois conjuntos. Mas uma função não é qualquer relação entre dois conjuntos. Uma relação entre dois conjuntos é uma função quando todos os elementos do domínio têm apenas um elemento associado no contradomínio. Todos os elementos do domínio têm que ter exatamente um elemento associado ali no contradomínio. Então, eu tenho aqui algumas relações e nós vamos determinar se elas são ou não funções. Ops. Não estou conseguindo baixar aqui. Tem que ser do jeito difícil, então. Pronto. Então, vamos ver se essas relações são ou não funções. Então, para uma relação entre dois conjuntos ser uma função, cada elemento do domínio tem que ter um e apenas um elemento associado no contradomínio. Então, a gente percebe que essa primeira relação aqui é uma função, porque todos os elementos do domínio estão associados com um e apenas um elemento do contradomínio. O 13 está associado com o 20, o 7 com o 9 com o menos 7 e o 11 com o menos 7. Ah, mas o 9 e o 11 estão relacionados com o mesmo número. Não faz mal. O que importa é que o 9 esteja relacionado com apenas um número e o 11 esteja relacionado com apenas um número também. Se esse número for o mesmo, não importa. Agora, aqui, será que essa relação é uma função? Bom, a resposta nesse caso é não. Por quê? Porque o 9 do domínio está associado a dois elementos do contradomínio, certo? O 9 está associado tanto com o zero como com a raiz quadrada de 3. Então, essa relação aqui não é uma função. E será que essa última relação aqui é uma função? Bom, a resposta é não. Por quê? Porque para ser uma função, todos os elementos do domínio têm que estar associados a um e apenas um elemento do contradomínio. E o 4 aqui, ele não está associado com ninguém lá no contradomínio. Então, essa relação não é uma função. Agora, por que para ser uma função, um elemento do domínio tem que estar associado com apenas um elemento do contradomínio? Será que isso é só uma regra assim, que eles colocaram? Será que é só uma definição de função ou será que isso tem algum fundamento? Bom, a verdade é que a função ela pode ser escrita como uma fórmula, certo? Nesses casos aqui embaixo, a fórmula que define as funções não interessa, mas uma função ela pode ser escrita como uma fórmula. E se eu colocar um número dentro dessa fórmula, se eu colocar um elemento do domínio dentro da fórmula, essa função vai me produzir apenas um resultado. Por exemplo, se eu colocar aqui o 3 dentro dessa fórmula, 2 vezes 3 é 6, mais 3, 9. Então, a função produz apenas um valor. Mas aqui no caso, eu coloquei o 9 dentro da fórmula, não importa qual fórmula é essa, e a função me deu dois valores diferentes. Ela me deu o zero e a raiz quadrada de 3. Isso é meio estranho, como é que uma fórmula ali, uma fórmula explícita, vai me dar dois valores diferentes. Então, por isso que isso aqui não é considerado uma função. Então, vamos supor que essa função aqui é a função g, ou melhor, seria a função g, porque não é uma função, né? Mas, então, eu teria que o g de 9 é igual a zero, porque o 9 está relacionado com o zero, e eu teria que o g de 9 também é igual à raiz quadrada de 3. Então, um elemento na mesma fórmula produziu dois resultados diferentes. Por isso que essa relação aqui não é uma função.